Olá, tudo bem? Hoje nós vamos apresentar um trabalho sobre a teratogênese e o álcool. É um trabalho apresentado para a disciplina de Genética do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal da Bahia. Nosso grupo é composto por José Daniel Mota, Maria Fernanda Matos e Vitória Caroline Bispo. Mas afinal de contas, o que é a teratogênese? É a formação e o desenvolvimento de anomalias no útero, resultado da influência de agentes exógenos que interferem no desenvolvimento animal. Dependendo da exposição, pode ocorrer perda da gestação, malformações ou alterações funcionais. A suscetibilidade a agentes teratogênicos varia segundo o estágio de desenvolvimento no momento da exposição. Durante o período embrionário, da terceira até a oitava semana, o embrião está mais vulnerável a sofrer agressões ambientais. Porém, o sistema nervoso continua suscetível durante todo o desenvolvimento. Antes da terceira semana, os ceratógenos não causam defeitos congênitos, porque podem ocorrer duas consequências. A primeira é a morte de todas as células, e a segunda é o dano a uma parcela de células que pode se recuperar. Mas então, o que pode ser considerado um efeito teratogênico? Muitas substâncias podem ser consideradas agentes teratogênicos, como drogas, incluindo álcool, fumo, cocaína, entre outros, alguns medicamentos, doenças maternas como a diabetes, infecções congênitas como a sífilis e a rubéola, a radiação da radioterapia e outras substâncias químicas, como o mercúrio e o chumbo. Mas hoje nós vamos entender como o álcool pode afetar o feto. O álcool pode exercer a sua ação teratogênica diretamente, agindo sobre o tecido fetal, ou indiretamente, interferindo com a capacidade materna de assegurar o crescimento do feto. Estes mecanismos indiretos estão relacionados com alterações fisiológicas da mãe e, consequentemente, com a alteração da capacidade da placenta em assegurar os nutrientes essenciais ao desenvolvimento fetal. A barreira placentária é permeável ao álcool, permitindo que a alcoolemia fetal seja similar à materna. A difusão do álcool ocorre através do fluxo sanguíneo placentário, segundo um gradiente de concentração. Como o feto não tem a capacidade de metabolização do álcool, pois não possui a enzima ADH, a concentração alcoólica fetal se mantém elevada por mais tempo, até que a concentração plasmática na mãe seja inferior à fetal, ocorrendo a difusão de álcool no sentido inverso. Então, quais são os possíveis mecanismos da ação do álcool que causam dano ao desenvolvimento fetal? Dentre os possíveis mecanismos que alteram o desenvolvimento fetal estão a morte celular por apoptose ou necrose, alteração da regulação da expressão genética, interferindo com a expressão de genes envolvidos na formação e diferenciação de tecidos e órgãos, alteração do transporte e absorção de glucose, formação de radicais livres, modificação da ação de neurotransmissores com papéis fundamentais no desenvolvimento cerebral do feto, alterações das funções dos fatores de crescimento, alterações na adesão celular e alterações na produção de ácido retinóico. Então, quais fatores genéticos podem afetar na teratogênese do álcool? Um deles é o genótipo materno-fetal. A heterogeneidade genética, tanto da mãe como do feto, pode interferir na suscetibilidade ou resistência à manifestação de determinado agente. O álcool influencia na atuação das enzimas mais importantes para o seu metabolismo, as famílias das álcool-desidrogenases, ADH e CYP2E. Durante a gestação, essas enzimas ou estão em baixas quantidades ou ainda não foram produzidas. Então, dependendo do momento em que o agente foi ingerido, pode haver uma quantidade tão pequena delas que o álcool acaba não sendo metabolizado, fazendo com que ele permaneça no organismo até que seja expelido por difusão através da mãe. Além da influência do álcool na ação enzimática, o organismo ainda tem de enfrentar os polimorfismos das famílias das enzimas. A ADH, por exemplo, possui 7 classes, cada uma possuindo um grau de afinidade com o etanol e uma velocidade de metabolização.
Esse fator genético independe da ingestão de álcool, mas também é analisado pelo fato de cada classe reagir ao álcool de maneira diferente. Ademais, estão sendo feitos estudos com a epigenética envolvida com álcool. Evidências recentes sugerem que ele pode influenciar no processo de metilação do DNA, impedindo que genes sejam transcritos. Esse fator foi focado numa pesquisa que teve como resultado a hipometilação de regiões do DNA do esperma. Se alterações epigenéticas como essa acontecem na fertilização, elas podem prejudicar a expressão de genes críticos para o desenvolvimento normal. Agora, para concluirmos, vamos falar quais seriam as consequências e sequelas deixadas em um embrião afetado pelo álcool. O espectro de alterações fetais devidas ao álcool, o Fetal Alcohol Spectrum Disorders, a FASD, reúne todas as alterações que podem ser causadas pelo consumo de álcool na gravidez, incluindo a síndrome alcoólica fetal, os defeitos congênitos relacionados ao álcool e as desordens do neurodesenvolvimento relacionados ao álcool. As alterações fetais dependem do tempo de exposição ao álcool, períodos de gravidez em que ocorreu a exposição e outros fatores exógenos. Por isso, as sequelas elas podem variar entre leves ou mais graves, que é o caso da síndrome alcoólica fetal, a SAF. Então, quais seriam as possíveis características de um fenótipo de uma criança afetada? Dentre as características poderiam estar anomalias faciais, restrições de crescimento, alterações do desenvolvimento do sistema nervoso central, alterações comportamentais e defeitos congênitos. Além das anomalias faciais, outras alterações físicas podem estar associadas à exposição intrauterina ao álcool, como malformações cardíacas, renais, ósseas, auriculares e oftalmológicas. Então, gente, por hoje é só isso. Essas são as referências utilizadas para o nosso trabalho. Gostaríamos de agradecer a atenção de todos e todas. Muito obrigada!